Há momentos na vida em que algo muda silenciosamente dentro de nós. Não é um pensamento, não é uma emoção, não é um problema externo. É o corpo. Ele começa a se manifestar de formas estranhas. Você sente calafrios sem motivo, formigamentos que sobem pela espinha, calor no centro do peito, pressão na testa. Às vezes parece que o coração bate fora do ritmo comum da vida. E então você começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Estou doente? Estou enlouquecendo? Não. O que você está experimentando pode ser o início de algo profundo, algo sagrado, o seu despertar espiritual. Neste vídeo, vamos falar sobre os sintomas espirituais que se manifestam fisicamente durante o despertar da consciência. Vamos visitar os textos antigos, dos Upanishads à Cabala, de Platão aos evangelhos gnósticos, do Corpus Hermeticum aos segredos da Kundalini. Aqui, você não encontrará promessas vazias nem fórmulas mágicas. Apenas sabedoria antiga, embasada, revelada com simplicidade, respeito e clareza. Nos antigos textos dos Upanishads, especialmente no Shvetashvatara Upanishad, o corpo é descrito como um templo vivo, onde reside uma energia adormecida na base da coluna. Essa energia é chamada de Kundalini. Ela é representada como uma serpente enrolada, dormindo, esperando ser acordada pela busca interior. Quando essa energia desperta, ela começa a subir pelos canais sutis, os nadis, em direção ao topo da cabeça, tocando centros de consciência, os chamados chakras. Esse movimento pode provocar sintomas físicos muito reais: calor intenso na coluna, vibrações na pele, sensação de eletricidade no corpo, mudanças no apetite, no sono e até em estados emocionais. No Bhagavad Gita, Krishna fala a Arjuna: assim como uma lâmpada em um lugar sem vento não oscila, assim é o yogi de mente controlada que pratica a união com o ser. 6.19. Esse estado de equilíbrio é o que a Kundalini busca ao subir, mas antes de alcançar esse centro, ela precisa limpar tudo o que está no caminho. E é essa limpeza que muitas vezes sentimos como sintomas físicos: febres passageiras, sudorese noturna, dores de cabeça sem causa médica, uma sensação de que algo maior está tomando conta do seu corpo. Mas nada disso é ruim, é purificação. O corpo se abre para algo que a mente ainda não entende. E é aí que o verdadeiro processo começa. No Evangelho de Tomé, um dos principais textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, há uma frase atribuída a Jesus que revela uma chave preciosa sobre o despertar: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que está dentro de ti te salvará. Se não o trouxeres à luz, o que está dentro de ti te destruirá. Essa afirmação não é metafórica. Ela fala diretamente da urgência de reconhecer e expressar a luz interior, a presença divina que pulsa dentro de cada ser humano. E quando essa luz começa a se expandir, ela toca o corpo. Isso pode se manifestar como palpitações no centro do peito, um calor inexplicável que sobe pela garganta, ou até tremores leves nas mãos e nos pés. Há quem sinta uma pressão no centro da testa, como se uma nova visão estivesse se abrindo. Esse é o momento em que o corpo começa a reagir ao espírito. Os gnósticos chamavam isso de o reino que está dentro de vós e fora de vós. É como se o corpo estivesse sendo reorganizado para sustentar uma nova frequência. Muitas pessoas relatam durante esse estágio uma extrema sensibilidade à luz, aos sons e aos ambientes, como se os sentidos estivessem sendo afinados para perceber o que antes passava despercebido. Isso não é imaginação, é sintonia. A luz interior está rompendo as paredes do ego e precisa de espaço. O corpo então começa a falar em outra linguagem. Segundo a tradição cabalística, especialmente nos textos do Zohar e do Sefer Yetzirah, a alma se expressa por meio de camadas, ou corpos sutis, que envolvem o ser humano. Esses corpos não são visíveis aos olhos físicos, mas se manifestam através do corpo físico quando algo começa a se mover no interior do ser. O Sefer Yetzirah, conhecido como o livro da formação, fala que o mundo e o ser humano foram criados por meio das 22 letras hebraicas. Essas letras
São vibrações puras que ecoam dentro dos nossos centros energéticos. Quando a alma começa a despertar, essas letras começam a vibrar de novo, e isso provoca sintomas no corpo, zumbidos nos ouvidos, sensação de expansão no peito, choques leves em membros e até alterações na percepção de tempo. O Zohar, por sua vez, descreve como a luz divina, a Or Ein Sof, desce pelas Sefirot, e o ser humano é o espelho dessa descida. Quando essa luz começa a subir novamente, fazendo o caminho inverso rumo à origem, é como se o corpo inteiro passasse a ser um canal. Isso pode causar tonturas, náuseas, espasmos musculares leves e um sono profundo e restaurador que surge de repente. O corpo sutil está sendo ativado e a alma está recordando sua origem. É como se cada célula recebesse uma nova instrução. Um código antigo está sendo decifrado dentro de você. Para Platão, no diálogo Fédon, o corpo é visto como uma prisão da alma. Ele argumenta que enquanto estivermos apegados aos desejos e sensações do corpo, ficaremos longe da verdadeira sabedoria. No entanto, quando a alma começa a se lembrar de seu mundo de origem, o mundo das ideias, ela busca se libertar. Essa libertação não acontece apenas após a morte. Ela pode começar ainda em vida, durante o processo de iluminação. E quando isso ocorre, o corpo começa a resistir, porque ele sente que está perdendo o controle. E isso se manifesta em sintomas: fraqueza repentina, distanciamento da realidade, uma sensação de que se está observando o mundo de fora, como se fosse um espectador. Plotino, herdeiro espiritual de Platão, fala nas suas Enéadas que a alma é como uma luz que se obscurece ao descer para o mundo material, mas que ao relembrar sua origem divina, essa luz começa a brilhar de novo, afastando as sombras. Nesse movimento de ascensão, muitos sintomas físicos surgem: rigidez no pescoço, dores nas costas, súbitos arrepios, uma necessidade de ficar só. O corpo, acostumado a servir ao mundo externo, não entende de imediato o chamado do invisível, mas a alma sabe, e é ela quem conduz esse processo, ainda que a mente duvide. O corpo resiste, mas pouco a pouco começa a ceder, e nesse ceder nasce uma nova forma de existir. No Corpus Hermeticum, atribuído a Hermes Trismegisto, há uma noção profunda de que o ser humano carrega em si dois princípios, o terreno e o celeste. O processo espiritual é justamente o da transmutação, transformar o chumbo da existência comum no ouro da consciência desperta. Mas essa transmutação é intensa. Hermes diz: aquele que se conhece torna-se divino, mas antes de se tornar divino, ele precisa morrer para o velho eu, e o corpo sente essa morte. Isso pode se manifestar como sensação de vazio no estômago, como se algo tivesse sido arrancado. Pode haver calafrios inexplicáveis, mudanças repentinas de humor, perda de apetite, ou mesmo um sono profundo e contínuo. Essa morte simbólica é parte do renascimento. É como se a alma estivesse limpando a casa para uma nova morada. Muitos alquimistas espirituais relatavam que, durante esse processo, o corpo exalava odores diferentes, os olhos mudavam de brilho e a pele parecia mais sensível à luz. Hermes também ensina que, nesse estágio, a alma começa a ser guiada por Nous, a mente divina. E quando isso acontece, há uma espécie de segundo nascimento. O corpo começa a funcionar em outro ritmo, em outro pulso. Não há mais separação entre espírito e carne. Há união. E essa união tem cheiro, gosto, toque. É viva, é real. Ao chegar até aqui, talvez você já tenha sentido que o chamado não vem de fora, mas de dentro. Os sintomas espirituais que se manifestam no corpo são como sinais secretos, mensagens silenciosas de que há algo maior despertando em você. Um novo ciclo, uma nova visão, uma nova consciência. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar com mais clareza o que está acontecendo na sua jornada, eu quero te pedir uma coisa: curta este vídeo. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conhecimento e ajuda o conteúdo a alcançar mais buscadores como você. Escreva nos comentários o que você já viveu durante seu despertar espiritual. Seu relato pode despertar algo em outra pessoa. E se você quer continuar caminhando comigo por essa trilha de autoconhecimento, se inscreva no canal. E por fim, compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que está passando por algo diferente e não sabe explicar. Talvez esse vídeo seja exatamente o que ele ou ela precisava ouvir hoje.